A intimidade de um casal católico. O que é que pode, o que é que não pode? Para quem recebeu o sacramento do matrimônio, vale tudo entre quatro paredes? Claro que não. Então preste atenção que eu vou trazer para você a explicação da Igreja Católica e cuidado, porque tem muitos casais pecando por falta de conhecimento ou na outra extremidade deixando de aproveitar toda a beleza, toda a graça que Deus tem através da relação entre marido e mulher. Para nós somos chamados à vocação do matrimônio. E a primeira coisa que eu digo para você que tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre este assunto, não trate com indiferença, não deixe simplesmente para lá. Nós temos um bom conteúdo no Catecismo da Igreja Católica, explicando detalhadamente sobre isso. Temos muitos bons padres, sacerdotes santos, inclusive aqui na internet, para nos orientar sobre este assunto. Não trate com indiferença, porque é um ponto muito importante da nossa vida enquanto marido e mulher, para a nossa santificação, para o fortalecimento da nossa família, para a nossa salvação. Ou se usado da forma errada, como muitos casais fazem, infelizmente, também pode ser causa de afastamento da graça de Deus. Então precisamos ficar atentos. E a segunda coisa que eu quero fazer é ler com você o que está no Catecismo da Igreja Católica, para você não achar que é da minha cabeça, porque muitas pessoas, já que este assunto é um grande tabu, muitas pessoas têm até vergonha, medo de tocar neste assunto, muito menos dentro da igreja, porque pensam que é algo desagradável a Deus, que ofende a nosso Senhor, algo imoral, que não deve ser falado, que não deve nem ser pensado. E claro que não é assim. Dentro daquilo que é justo, dentro daquilo que é agradável a Deus, a intimidade entre marido e mulher é canal de graça, é canal de santificação, de fortalecimento para o nosso espírito, inclusive. Não apenas para o corpo, mas para o nosso espírito também. Então eu quero ler com você para que você tenha consciência e certeza daquilo que ensina a Igreja Católica. No Catecismo da Igreja, número 2362. E aí seguintes também, 63, 64. Leia aí na sua casa para você ter um entendimento completo deste assunto. Diz assim, número 2362. Os atos com os quais os cônjuges se unem íntima e castamente são honestos e dignos. Não tem nada de errado. Eu já recebi mensagens de pessoas perguntando se é falta de respeito ter imagens no quarto do casal. Nossa, Flávio, tem uma cruz no quarto do casal e agora eu não posso ter intimidade com o meu marido, com a minha esposa, que isso seria então uma falta de respeito? Claro que não. Óbvio que não. A relação íntima entre marido e mulher, daqueles que receberam o sacramento do matrimônio e se tornaram uma só carne, é algo santificante. É uma oração agradável a Deus, aquilo que você faz com o seu marido, aquilo que você faz com a sua esposa. Quando realizados de maneira verdadeiramente humana, o que é que significa esta verdadeiramente humana? Do jeito que Deus planejou. Já já a gente vai entrar neste ponto, mas tem tantas bizarrices que inventam por aí, tantas excentricidades, tantos exageros, e aí, obviamente, neste caso de exageros, daquilo que extrapola, daquilo que não é o natural do homem e da mulher, do jeito que Deus criou, obviamente, aí sim é pecado. Obviamente, aí sim é pecado mortal, inclusive contra a castidade. Mas quando realizados de maneira verdadeiramente humana, significam e favorecem a mútua doação, pelo qual os esposos se enriquecem com o coração alegre e agradecimento. Então, já guarda aqui este termo também que eu trouxe para você, do catecismo, que não é da minha cabeça. A relação íntima entre marido e mulher no matrimônio é mútua doação. A relação íntima não pode ser, não é e não pode ser um ato egoísta, onde eu me satisfaço, busco a minha satisfação e não estou nem aí com o outro. Pelo contrário, sou eu que me dou e ao mesmo tempo recebo a outra pessoa. Isso é muito importante para nós compreendermos, por exemplo, a questão das preliminares. Muitas pessoas perguntam aqui, Flávio, o que a igreja diz a respeito do prelúdio, que é a preparação
antes do ato conjugal em si. Órgão genital masculino introduzido no órgão genital feminino. É assim que é o humano. Deixa eu falar de forma mais declarada para você entender o que é realizar de forma verdadeira humana, verdadeiramente humana. Órgão masculino introduzido no órgão feminino. É isso que Deus quer, é assim que Deus fez. Mas antes de ser concluído dessa forma, a igreja entende e permite as preliminares, o prelúdio, sim. Por quê? Porque a relação íntima entre marido e mulher não pode ser um ato egoísta. E às vezes o meu tempo é diferente do tempo da minha esposa. Então, às vezes, para mim seria muito cômodo eu chegar ali e fazer do jeito que me favorece, com indiferença a ela, inclusive, e não estou nem aí. E não é isso que é agradável a Deus. Então, vamos lá. Eu estou substituindo as palavras aqui, deixa eu fazer um parênteses, né? Não estou falando aquela palavra em si, e aí eu peço que você compreenda, pela questão do algoritmo aqui do YouTube. Se eu falar certas palavras, eu sou cortado aqui na internet, você sabe muito bem, não é? Então aquela palavra eu não estou falando intimidade, mas você está entendendo aí qual que é a explicação, não é? Então uma pergunta comum, intimidade oral. É permitido? Não é permitido? É pecado? Não é pecado? É permitido dentro de algumas circunstâncias. Primeiro, se for de comum acordo. Nada na intimidade do casal pode ser uma obrigação, uma imposição. Faça assim, eu te escravizo, eu te ordeno. Não é isso, é mútua doação. Acabei de ler com você. Sou eu que me dou, e doação é na gratuidade. Não tem como você se doar de forma obrigatória, não é? É doação e recebo a outra parte que se doa a mim, para que os dois cheguem à realização plena daquele momento. Então vamos dar um exemplo, né? O homem é o micro-ondas. A mulher é o fogão a lenha. É mais devagar, depende toda de uma preparação. E o homem já está ali, não é? Às vezes até tem a conclusão, vou dizer outra palavra aqui, né? Precoce. Tem muitos homens que têm a conclusão precoce. E a mulher está ali, não é? Aquecendo ainda, o homem já terminou. Neste caso, pode ter a intimidade oral do homem na mulher para favorecer aquele ato que é de doação, não é egoísta? Pode, se for de comum acordo, e desde que seja uma preliminar. Preste atenção. É preparação. Não pode ter o fim em si mesmo. Não pode ser concluído ali. Se for concluído ali, seja tanto do homem quanto da mulher, aí é pecado. Aí não pode. Mas se for uma preparação para depois haver a intimidade realizada de forma verdadeiramente humana, órgão masculino introduzido no órgão genital feminino, aí pode, aí não tem problema. Para que os dois se aqueçam, tanto o micro-ondas quanto o fogão a lenha, que os dois se aqueçam no mesmo tempo. Às vezes, vamos inverter a situação. Tem homens com dificuldade de se posicionar para a relação íntima. Estou dizendo também que outras palavras você está entendendo, né? Tem homem com dificuldade de se posicionar para a relação íntima. A mulher pode ajudá-lo com uma intimidade oral? Pode. Se for de comum acordo e se for uma preliminar. Guarde essa palavra, é preliminar, é preparação. É só uma preparação. Para depois concluir da forma verdadeiramente humana. Porque o ato íntimo conjugal é doação. Não pode ser algo egoísta. Então a igreja entende, aceita e favorece. Se for necessário, não tem problema. Não se sinta constrangido. A sexualidade é fonte de alegria e de prazer. Preste atenção. O próprio Criador está aqui, ó. Não é da minha cabeça. O próprio Criador estabeleceu que nesta função os esposos sentissem prazer e satisfação do corpo e do espírito. Portanto, os esposos não fazem nada de mal
em procurar este prazer e em gozá-lo. Eles aceitam o que o Criador lhes destinou. Contudo, os esposos devem saber manter-se nos limites de uma moderação justa. O que é que significa isso? Eu posso e devo sentir prazer, não é algo pecaminoso, é algo que Deus colocou em mim, que é agradável a Deus, desde que seja dentro da justa moderação e não caia, por exemplo, no pecado da luxúria. O que é o pecado da luxúria? O excesso. É a pessoa que se deixa dominar pelo prazer. Tem pessoas que eu conheço, inclusive, dentro do sacramento do matrimônio, que não conseguem ficar um dia. Você está entendendo? São dominados. Tem mulheres que desabafam comigo que não sabem mais o que fazer. E homens também. Porque a mulher não sabe compreender os momentos. E vice-versa. Então, não é, a intimidade foi feita para o homem e não o homem para a intimidade. E quando eu digo homem, obviamente, homem e mulher, não é? Sou eu que tenho que ter domínio sobre aquilo e não aquilo ter domínio sobre mim, sobre o casal. Segunda coisa dessa justa moderação é aquilo que eu falei, verdadeiramente humana. Esta é a forma agradável a Deus. Pode ter a preliminar? Pode. Pode ter um gel lubrificante? Pode. Muitas mulheres, passando ali da menopausa, ou até antes às vezes, vão perdendo a lubrificação. Você pode comprar um gel lubrificante? Pode. Está dentro da justa moderação. O homem com dificuldade de se posicionar para a intimidade pode fazer uso das chamadas pílulas azuis? Pode. Existem até outras, tantas opções hoje em dia aí. Pode, não é errado. Dentro, obviamente, daquilo que é preciso. Dentro, obviamente, daquilo que é necessário. Se eu estou em perfeita saúde, tudo bem, não há nada de errado comigo. E aí eu recorro àquilo porque eu quero ser o desbravador de horizontes, porque eu quero ser o super-homem poderoso. Opa, aí você está extrapolando. Aí é errado. Você pode, inclusive, prejudicar a sua saúde. Mas se você precisa, faça recurso daquilo, não tem problema. Dentro da justa moderação, sem cair no exagero, sem cair na luxúria. Por exemplo, a intimidade do casal através daquele outro orifício, que não é o da frente, digamos assim. Eu estou falando dessa forma para você entender, não é? Aquele outro tipo de intimidade, naquele outro orifício. Pode? Não pode. Por quê? Não foi para isso que Deus fez. Aí é extrapolar. Aí é exagero. Aí é cair no pecado. Então, tudo dentro da justa moderação. E uma outra questão também muito importante, já que nós falamos da necessidade, da santificação através da intimidade conjugal. Eu quero até ler com você aqui, ó. Pela união dos esposos, número 2363. Pela união dos esposos, realiza-se o duplo fim do matrimônio, o bem dos cônjuges e a transmissão da vida. Esses dois significados ou valores do casamento não podem ser separados, sem alterar a vida espiritual do casal e sem comprometer os bens matrimoniais e o futuro da família. Assim, o amor conjugal entre homem e mulher atende à dupla exigência da fidelidade e da fecundidade. Esta doutrina, número 2366, esta doutrina, muitas vezes exposta pelo magistério, pelo sagrado magistério da igreja, está fundada na conexão inseparável que Deus quis e que o homem não pode alterar por sua iniciativa entre os dois significados do ato conjugal. O significado unitivo, o significado procriador e o significado santificante. Então, a união íntima entre marido e mulher no matrimônio tem tudo isso. É procriativo, é unitivo. Quantas vezes, a gente se sente mais próximo do cônjuge, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. É algo sagrado.
através da união e também santificante. A relação íntima entre marido e mulher no sacramento do matrimônio recebe de Deus essa graça espiritual. Então, por isso que eu disse no princípio do vídeo, não trate com a indiferença, é sim uma parte importante da nossa vida, mas não é a única parte mais importante, nem muito menos a mais importante de todas. Não é a única importante, não é a única e não é a maior. O matrimônio é feito de muito mais do que a relação íntima. Eu fico assim espantadíssimo também com inúmeras mensagens que eu recebo de pessoas casadas, que colocam na intimidade entre marido e mulher o sustento do matrimônio. A coluna da família é aquilo. Se acabar com aquilo, acabou. Meu Deus, não pode ser assim. Por diversos motivos, como eu acabei de dizer. A intimidade foi feita para o casal e não o casal feito para a intimidade. Somos nós que dominamos aquilo e não aquilo que nos domina. Até porque nós temos que observar períodos de continência. O que é continência? Períodos que você não tem intimidade com a sua esposa, com o seu marido. Para quê? Com qual finalidade? O espaçamento dos filhos. A paternidade responsável. Porque, vamos lá, você sabe muito bem, eu quero reforçar com você, qualquer tipo de método contraceptivo é pecado mortal. Eu faço questão de ler para você não achar que é da minha cabeça. Eu quero ler com você, porque é algo assim, é muito sério. Diz assim, ó. É intrinsecamente, o número 2370 do Catecismo da Igreja Católica. É intrinsecamente má. O que é intrínseco? Aquilo que é próprio, que é inerente, que é inseparável de uma pessoa, de um ato, faz parte da sua essência. Então, aquilo que é intrinsecamente má, quer dizer que a ação ela é por essência má. A maldade é inseparável, ou seja, não existe exceções. Deixa eu dar um outro exemplo para você entender. Quinto mandamento da lei de Deus, não matar. Matar é pecado? Sim. Pecado grave? Sim. Pecado mortal? Sim. Existe exceção? Existe. Matar em legítima defesa, eu tenho o direito de zelar pela minha vida. E eu, como pai, tenho a obrigação, isso está no catecismo. Leia aí quando fala do quinto mandamento. Se você nunca leu, leia. Eu, no caso, tenho obrigação, como pai e marido, de proteger meus filhos. Se alguém atentar contra a vida, por exemplo, do José, meu filho, de 2 anos, ou do Jonas, de 4 anos, da Júlia, da Alice, do Davi, eu não tenho apenas o direito de intervir, mas a obrigação como pai. E se chegar ali ao ponto de tirar a vida do agressor dos meus filhos, não é pecado. Embora matar seja um pecado, neste caso há uma exceção. No caso dos métodos contraceptivos, não há exceção, porque está escrito aqui. É intrinsecamente, é da essência, é inseparável da ação. É intrinsecamente má toda ação que, ou em previsão do ato conjugal, ou durante a sua realização, ou também durante o desenvolvimento de suas consequências naturais. O que quer dizer isso? Antes, durante, depois do ato conjugal. Se proponha como fim ou como meio tornar impossível a procriação. Então, qualquer tipo de método contraceptivo definitivo, vasectomia, laqueadura, ou temporária, anticoncepcional, camisinha, DIU, coito interrompido também é pecado grave, também é pecado mortal contra a castidade, não pode ser feito, coito interrompido. Todas essas formas são intrinsecamente más. Mas aí está a solução. Também no número 2370.
Eu vou ter um filho por ano, como as pessoas dizem, né? As pessoas que não têm fé. Eu, graças a Deus, estou muito feliz. Só tenho bênçãos. Tenho bênçãos. Eu tenho 5 filhos. Estou caminhando para o 6º. Em janeiro de 2026, se Deus quiser, chega o nosso 6º filho. Graças a Deus. Estou muito feliz. Que venha 10, que venha 20, 50. Filho é bênção. Mas tem aquelas pessoas, né? Ai, nossa, ai, então quer dizer que eu não posso usar método contraceptivo? Ai, eu vou ter um filho por ano. Claro que não. Óbvio que não. É só você se controlar. Ou será que um órgão seu órgão genital, te domina? Eu já ouvi falar que o cavalo, ou o burro, ou a égua, coloca um freio na boca e aquilo domina o animal. Mas dizer que você é dominado por um órgão genital, isso é muito feio, não é? Então nós temos que ter domínio sobre isso. Não somos seres irracionais. Somos racionais e, além de tudo, temos a graça de Deus para nos fortalecer, nos conduzir, nos santificar, nos mostrar que a realidade é no céu, não é esse mundo que passa. Por isso que nos fala o Catecismo, número 2370, a continência periódica. O que é a continência periódica? Continência é você não ter a intimidade. Periódica. Eu tenho por um período, não tenho por outro, depois eu tenho de novo, depois não tenho de novo. Se eu preciso nesse momento, se eu tenho uma justificativa plausível para não ter filho neste momento, posso recorrer aos métodos naturais, como, por exemplo, método de ovulação Billing, que é o que nós usamos aqui em casa. Pode, não é pecado. Naquele momento que há uma justificativa. Por exemplo, você acabou de ter um filho, está com 2 meses, 3 meses, é prudente engravidar de novo? Não, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. E aí como é que você faz? Observa os períodos inférteis da mulher. A mulher se observa, estou fértil hoje, não tem intimidade. Não está fértil, tem intimidade. Eu domino sobre aquilo, não é aquilo que domina sobre mim. Então a continência periódica, os métodos de regulação da natalidade baseados na autoobservação e no recurso aos períodos infecundos estão de acordo com os critérios objetivos da moralidade. Não é errado. Eu faço questão também de reforçar sobre isso, porque eu já recebi muitas mensagens, né, principalmente quando eu posto sobre este assunto. Ah, não, Flávio, porque está na Bíblia, lá em 1 de Coríntios, capítulo 7, que os corpos dos esposos não pertencem a si mesmos, então não posso negar ao outro. Peraí. Então vamos agir como, né, animais irracionais, que fazem, sem parar. É assim que Deus quer? Claro que não. É perfeitamente... deve estar perfeitamente dentro da moralidade, dentro daquilo que é agradável a Deus, a observância desses períodos de continência. Porque o casal domina sobre aquilo e não aquilo domina sobre o casal. Repito o que eu disse no início deste vídeo. O assunto é muito amplo, muita coisa para ser falada. Não dá para explicar tudo em um único vídeo. Mas eu deixo para você esta tarefa de casa. Este é um assunto importante. Não trate com indiferença. Não vai fazendo do jeito que dá. A gente vai se virando. Pode ser causa de queda para você, para o seu marido, para sua esposa, para sua família. Assim como pode ser canal de santificação. Isso que Deus colocou em nós, dessa união íntima de marido e mulher, não é algo banal, dispensável, tanto faz, tanto fez. Deus, na sua infinita sabedoria, quando nos criou e nos chamou para ser família, como Ele é família, Pai, Filho e Espírito Santo, nos chamou, inclusive, para colaborar na geração de outros seres humanos. Deus, que não precisava, quis precisar e nos convida a essa missão belíssima de contribuir na geração de outros filhos dele, que são confiados a nós. Se Deus colocou isso em nós, imprimiu essa semente de vida, é porque isso é importante, é porque isso faz parte da nossa natureza. Então, pesquise, procure,
Pergunte, converse com o seu cônjuge. Quantos casais não conseguem nem conversar sobre este assunto, não conseguem nem dialogar ali o que é que gosta, o que é que não gosta. Ah, eu quero assim, não quero. Conversa! Dialoga! Às vezes o seu casamento aí está deixando, né, se perder por falta de diálogo. Não deixe isso passar, porque é um ponto muito importante para a nossa vida. E agora me conta aqui nos comentários, por favor, você tem alguma outra dúvida sobre este assunto ou sobre outros assuntos da fé católica? O que é que você gostaria que eu trouxesse em um próximo vídeo? Escreva para mim aqui nos comentários, por favor, porque isso me ajuda a trazer conteúdos sempre bons, sempre, né, que seja do interesse seu. Escreva para mim aqui o que é que você quer aprender, que eu trago para você com muito carinho, com muita dedicação. E, por favor, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo. Compartilhe este vídeo, porque são tantas as pessoas com dúvidas sobre este assunto e às vezes não tem a quem perguntar. Compartilhe este vídeo. Fazendo isso, você vai evangelizar os nossos irmãos. Muito obrigado. Beijão e até a próxima. Fique com Deus.